Pergunta do Carlos ali, Carlos José, vai ficar gravado? Sim, Carlos, vai ficar gravado, tá? E aí eu vou estar disponibilizando as gravações que eu estou fazendo com o pessoal da equipe A aqui, tá ficando de forma restrita lá no YouTube, de forma não listada, daí só consegue entrar via link. O link eu estou mandando no grupo do Day Trade do Telegram, tá bom? Você vai lá no grupo do Telegram, e aí do Fabrício, da equipe A, Day Trade é onde estou colocando disponível só para os membros da equipe A, do pessoal que estão juntamente com o Fabrício aí, tá bom? Essa gravação aqui, ela não está ficando aberta para o pessoal do YouTube, os seguidores do YouTube tá olhando, não, tá ficando só para a equipe A, beleza? Alguém tem mais uma pergunta? É isso, pessoal? Bom, então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau para vocês. Recording stopped. Alô, alô, alô! Sejam muito bem-vindos. Para começar o Oli, primeiro entrando aí, junto com a gente, maravilha. Andréia, seja muito bem-vinda. Cláudia Abreu, Samuel Moraes, sejam muito bem-vindos todos aí. Vamos ver aí o que nos aguarda nesse dia de hoje. Bom, deixa eu explicar já para vocês um pouquinho sobre a minha tela, que eu sei que ela é diferente aí da tela de algumas pessoas, né? Então, aqui para começar, quando esse sinal de compra apareceu aqui, eu fiquei na dúvida de entrar por duas razões. Primeiro, porque se eu trabalhasse com um stop de 130 pontos, o stop ficaria junto com o limite de volatilidade e no price guide, ou seja, sem proteção. O fundo aqui essa mínima aqui, eu fiz uma marcação aqui pensando na possibilidade de uma divergência de IFR. Tá? Então, eu pensei que depois desse box branco, o preço pudesse voltar a cair. Por isso, eu não dei entrada, e até se eu desse a entrada junto com a operação, a minha pontuação máxima seria aí de 100 pontos, 115 pontos, mais ou menos. E o meu alvo seria de 150. Infelizmente, eu perdi, né, a minha possibilidade por conta do stop que eu não quis colocar em risco, eu acabei perdendo a oportunidade de fazer 150 pontos na minha conta real. Agora vocês estão vendo que o preço está trabalhando dentro dessa faixa cinza, que é uma faixa que eu marco aqui no gráfico de 5 minutos, assim que o corredor italiano se forma, às 9h15 da manhã, marcando a VWAP diária e a média de 20, tá? A média exponencial de 20. Como é uma região de arame farpado, o preço costuma bater nessa região de arame farpado para cima e para baixo. Então, aqui, nessa região, eu teria mais ou menos aqui cerca de 80 pontos. Fazer trade aqui dentro eu não acho uma coisa legal com tão poucos pontos. Ontem a faixa lateral era uma faixa lateral de quase 500 pontos, hoje está dando 85 pontos só, né? Então, eu acho que é uma exposição ao capital muito forte. A gente está vindo para os clássicos 3 soldados de alta, não é? Olha aqui nos 5 minutos, o fluxo continua sendo comprador e ele está chegando na linha de cima aqui dessa faixa lateral, que está conciliando com média de 200, abertura do mercado e média superior do canal de Keltner. Ou seja, é uma baita de uma resistência. Está no meio da trap zone, mas eu acredito que ele não consegue ultrapassar muito aí. Tá? Eu estou aqui na minha conta real,
Se eu fizer uma entrada agora, o alvo fica na média central do canal de Keltner. Então, eu preciso apenas esperar esse fluxo comprador apagar para poder considerar o teste desse operacional. Entendam, gente, que esse operacional que eu estou fazendo aqui, ele é um teste de uma observação que eu estou fazendo. E eu não faço o teste em simulador, porque no simulador é muito fácil apertar botão, tá? E aqui não é interessante que a gente não leve a coisa a sério. Então, é um investimento que eu estou fazendo para um teste, tá certo? Olha, falei tanto e perdi. Olha lá, agora ele vai descer e vai até a média central do canal de Keltner, quer ver? Devia ter apertado logo o botão. Vamos ver essa questão do fluxo, como é que vai subir. Vamos ver, ele está com fluxo comprador ainda. Nesse momento já me deu um alívio muito grande que o preço realmente ele tá vindo testar essa abertura do preço do mercado hoje. O fluxo apagou. Sobe de novo na linha superior ali, meu filho, para entrar vendido. Ó, isso não é recomendação de trade para ninguém, tá? Isso é um teste que eu estou fazendo, pelo amor de Deus. Olha lá, ele começou com fluxo. Marcelão, Oi, só uma pergunta. Com diga. relação a esse teste, no caso, você faz mesmo dentro do horário de abertura de papéis ou não? Rapaz, pelo que eu tenho visto, tanto faz. Ah, sim. Aonde a faixa lateral tiver, ele tem aqui na linha superior uma resistência muito poderosa e na linha inferior um suporte muito poderoso. Quando essa Bacana. faixa é muito larga, o objetivo, assim que o preço chega na linha inferior, é chegar na linha superior e depois ele volta até a metade, né? Então, Show de bola. são duas operações. Nesse caso aqui, seria uma operação de venda até o suporte e depois uma operação de compra até a metade do caminho. Show de bola. Às vezes, quando o canal é mais largo, uma média de 272 ou do próprio canal de Keltner pode se apresentar. E aí, de uma maneira mais conservadora, mais protetiva ao capital, a gente encerra o trade na média que se apresentar. Mas hoje esse canal ele está muito pequenininho, ele está com 85 pontos só. Então, fazer esse tipo de operação contando aqui com essa pequena volatilidade que ele tem aqui dentro, eu acho uma coisa um pouco mais arriscada. Então, se eu fizesse um trade aqui, eu faria um trade para contar o retorno até a média central do canal de Keltner. Contando que aqui a gente tem média de 200, média superior do canal de Keltner, preço de abertura, né? Tem topos anteriores aqui, então eu acredito que aqui é uma região muito forte. O fluxo está muito, ele tem um movimento, né, uma tendência aí compradora. A taxa de DI está abaixo do zero, ou seja, a taxa de juros está um pouquinho mais baixa. Então, isso está me cheirando que esse preço vai romper aí um pouquinho para cima. Nesse caso, o que é que eu vou esperar acontecer por conta da taxa do DI? Eu vou esperar que ele rompa e depois que ele forme um box para baixo dentro aqui da faixa cinza, né? Vamos ver aí. O DI deu uma estabilizada, o fluxo não aconteceu, ele está dando uma parada aí, significa que a resistência ela está fazendo um efeito. Então, assim, é uma operação um pouquinho mais arriscada aí, mas que vamos ver aí o que vai dar. Ó, a taxa de juros começou a subir um pouquinho, ó, abriu o mercado. Petro despencando, Itaú acompanhando, Vale indo para cima.
Então, vamos esperar uns minutinhos aí. O DI ainda a menos 18, que a princípio é um valor ainda de grande volatilidade de negociação da taxa de juros, não é nada muito significativo. Tá? Seria mais significativo se ele entrasse nessa tela verde, nessa área verde aqui do DI, seria mais significativo para compra, e se fosse na área amarela, então, mais ainda. Tá? A Petro e o Itaú meio que respeitaram esse limite aqui também, então vamos ver aqui o que é que acontece. Ó, chegou aqui na linha inferior, agora ele tende a chegar, a subir um pouquinho até a metade do canal cinza novamente. E aí, a partir daí, não sei se sobe ou se desce. Então, o operacional, a princípio, teria dado certo, que é a linha superior até a linha inferior, encerra o trade, e agora teria dado certo que teria chegado até a metade do trade de novo, tá? Então, eu teria aqui 80 pontos, com a metade 40, daria 120 pontos. São duas operações para fazer 120 pontos, acho muito pouco, né? Aqui a gente está tendo um fluxo comprador forte para intenso, está oscilando, então, por essa razão, agora eu não vou entrar contra, né, esse movimento por conta do fluxo. A Petro continua caindo, Itaú está subindo, Vale também, a taxa de juros está oscilante, chegou nos... Olha o conjunto de médias que o preço está tendo que enfrentar agora, e o fluxo está intenso, está forte. Então, segura, coração, tira a mão do mouse, vamos aguardar. Olha lá, fortíssimo, fortíssimo, tem tudo para romper aí esse preço de abertura. Vamos aguardar, ainda tem 3 minutos e 25 segundos para o box fechar. Então, não é hora de operar neste momento. Apesar dos pesares aí do teste do meu operacional, eu acreditar que ele pode cair. Mas vamos esperar ele fechar um box para cima e aí o outro ele fechar exatamente aqui, ó. Se ele fechar aí o que vai acontecer? Se ele fechar aí ele fecha nesse box aqui de baixo, vai estar muito pertinho do suporte aqui. E se ele fechar, tá vindo para fechar perto do suporte. Não, meu filho, fecha um para cima e um para baixo. E aí, se ele fizer isso, eu vou ter quantos pontos? Vou ter 115 pontos, que é pouco também. Aí eu tenho que fazer um proporcional aqui. Vamos ver até onde ele pode pegar essa linha mesmo. Tá no momento, só que o fluxo é comprador. Tá gerando um pavio grande ali, mas está vendo como o preço está oscilando demais? Vamos esperar dar 10 e 10 aí um pouquinho para essa agitação. Olha, olha, olha. A regra de coloração do canal de Keltner já está acompanhando as barras ascendentes compradoras lá do MACD. Está na área sobrevendida. 10 horas e 8 minutos. Uma vez eu entrei num trade 2 minutinhos antes do meu planejamento e levei um stop, cara. E se eu tivesse esperado o horário certinho, não teria dado. Olha só o fluxo e o tamanho da barra compradora acontecendo e o box aqui no Renko ele não evolui, fica travado. Então eu quero que essa barra feche e me apresente uma reversão de fluxo.
Aqui ele está cheirando aqui um rompimento do preço de abertura, então por isso que eu tenho que esperar esse preço voltar a cair. A linha superior, que antes era uma resistência, ele pode agora ser um suporte, o preço pode voltar até a linha cinza e continuar subindo, dando sequência a essa tendência altista que está rolando aqui com muita força. Então, só entra na operação se ele romper aqui essa linha cinza, e aí ele já vai estar muito pertinho aí da média central do canal de Keltner, talvez eu tenha que zerar a operação até antes. Se ele fechar para cima esse box aí, fechou, aborta. Então, a venda agora está abortada. Certo? Vou até tirar esse tracinho daqui. Agora, a minha linha superior cinza passa a ser um suporte. Mas aí eu estou dentro da trap zone. E aí o que acontece? A gente stop de 100 pontos, tá, gente? Dentro desse teste que eu estou fazendo, com alvo de 150. Lembrando a todos que isso é um teste, que eu estou bancando o risco dele, certo? Então, por favor, não façam isso em casa. Tomar uma água aqui. Dúvidas, perguntas, angústias, frustrações, como é que está o coração de vocês, minha gente? Ó, se ele fecha para baixo aí, ele faz um fechou fora, fechou dentro, concorda? Ele dá sinal de venda, concorda? Então, muita gente entraria vendido se ele fechar para baixo aí, né? No entanto, como eu estou observando que essa faixa cinza aí, ela é muito poderosa, eu acredito que ele vai bater ali e vai voltar a subir. Tá? É contra o sinal de venda. Vamos ver se eu iria me quebrar. Olha lá, ele chegou naquele ponto que eu daria a minha entrada de venda. Como o fluxo agora é vendedor, eu não vou entrar comprado. Tenho que esperar ele talvez aqui bater agora a média superior, a média central do canal de Keltner chegou na região agora que é de suporte junto com a média de 72. Agora eu estou torcendo que ele dê uma encostadinha aqui, nem fecha o box, mas só para fazer um pavio e voltar a subir. Ó, voltou a subir. O fluxo apagou. Inclinação das médias do canal de Keltner estão interessantes para cima, coloração verde. O preço. Aí entra aquela coisa clássica que o Dr. Fabrício sempre fala nas operações dele, né? Ah, ele vai romper aqui essa máxima, a galera entra comprada, o que que a robozada faz? Inverte o fluxo. Então, qual que é o nível de risco dessa operação aqui, pessoal? Altíssimo, né? Olha aqui, ó, gerando a divergência de FR. Ele respeita a média superior do canal de Keltner e gera um pavio aí para e o preço começando a voltar a brigar nesse preço de abertura. E preço de abertura ou linha d'água, né? Essas coisas que a gente ouve por aí, cara, é uma região em que o pessoal recomenda não operar. Trap zone e tal, então acho que não vai ser hoje que eu vou colocar esse teste para rodar, não.
Olha lá, fez um topo duplo, ele tem que romper aí, e aqui está dando divergência de FR aqui embaixo por enquanto. O corpo do candle ele está muito pequeno, né? Ele expande e contrai. Agora, a sombra e o pavio é que estão sendo negociados, ou seja, um momento de altíssimas negociações. Quem tiver o Profit Ultra aí, ou o Profit Pro e puder ver aí o volume at price, provavelmente aí deve estar bombando de negociações. Alguém pode ver aí? Eu não tenho outro, o meu é normal. Mas você tem o volume at price? Não. Ó, fluxo comprador O intenso, volume de price, seu Marcelo, tá ligeiro. Só compra, 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 compra. compra, né? É, só compra. Olha lá, o fluxo ele tinha ficado muito forte, agora ele está em nível médio e o preço está tentando romper aí e está gerando pavio ali no próprio box dos 5 minutos que está verde. Ou seja, tem uma resistência aí acontecendo, muito Tá grande. na, tá na área de ajuste. Tá na área de ajuste. Tem uma média de 200 também nos 5 minutos. Olha lá. Aí, o que, que ele faz? Ele rompe. Aí, o que, que a robozada faz? Derruba. Uma das coisas que eu tenho observado, tá, gente? Vamos ver se isso vai acontecer hoje. É o seguinte: quando o preço aqui de baixo acontece dessa forma aqui, ele tende a ser simétrico aqui em cima. Ou seja, o que aconteceu lá embaixo tem uma chance grande de acontecer aqui em cima também. Fez a divergência, está fazendo a divergência de FR, e aí isso seria um sinal aí de compra. Mas se ele fechar para baixo, ele dá de cara com o preço da linha d'água de novo. Por isso não dá para operar, né? Então, por enquanto, nada a fazer, o fluxo continua comprador. Abertura nervosa. Olha lá. Bateu a simetria, tá vendo? Aqui em relação ao de baixo. Se ele fechar aqui, é uma provável venda, mas eu vou estar com média de 200, eu vou estar com linha d'água, eu vou estar com, com um suporte agora, média central do canal de Keltner. Então, por preço evoluir para baixo, eu acho difícil. Eu acho que ele pode realmente ele bater aqui na linha d'água e voltar a subir se ele fechar para baixo. Olha o pavio que ele está fazendo aqui nos 5 minutos, junto com o limite de volatilidade. Fluxo comprador não dá para investir numa venda. Agora, se ele fechar para baixo aí, uns 200 pontos fica muito grande. Aqui nos 150 pontos dá para a gente pensar. Mas olha o fluxo grande, ó. Agora o preço desembestou. Está chegando perto da nossa região de correção. Então é aqui que a gente tem que aguardar aí o preço chegar. Vamos ver quantos pontos essa perna subiu. Olha, 822 pontos, cara.
essa última perna subiu 384 pontos. Uma das coisas que eu costumo fazer também, gente, é pegar o limite de volatilidade médio, que é de 529 hoje. Pô, aqui está difícil. E esticar aqui, ó, 529. É bem pertinho aqui do Price Guide, tá? Então, realmente, se o limite de volatilidade é de 529, significa que esse preço dessa segunda perna aqui até o Price Guide dá exatamente o limite de volatilidade. Então, se o preço chega aqui, sem fluxo contrário e com volume próximo ou abaixo da média, senta-lhe a venda com força. Aqui ele deu um sinal de venda, né? O fluxo começou a apresentar a sua inversão, não houve divergência de FR, mas todo esse movimento altista aqui foi muito forte. Ele conseguiu ultrapassar um pouquinho o limite de volatilidade, veio para corrigir. Isso aqui é um engolfo do box anterior sem pavio, o que é uma boa possibilidade de ter entrado numa venda. Agora estaria passando um calor. Olha só, se eu tivesse entrado vendido aqui, ó, com 130 pontos, ia estar passando um calor gigantesco. Então, é o contexto, sabe? Por isso que eu falo, as pessoas estão acostumadas a olhar o sinal. Ah, apareceu o sinal de venda, vende. É aquela história. Apareceu o vermelho, vende. Apareceu o verde, compra. E o cara não olha o contexto das coisas, tá? E no contexto das coisas é que as coisas acontecem, não no sinal. Por isso que regra de coloração, setup, esse tipo de coisa são importantes, claro que são. Mas essas coisas, elas são apenas o reflexo de uma programação que foi feita. O preço, na verdade, está evoluindo antes disso tudo acontecer. Então, essas regras aí, elas trazem para a gente aí uma percepção, mas elas não determinam o que vai acontecer. Ó, agora, esse último box, o preço deu uma bela de uma esticadona. O último box, ele fechou com um pavio enorme, né? Aqui o preço, nesse box, ele já está mostrando dificuldade de continuar evoluindo, mas já está vindo aí para pintar uma possível divergência, ou vamos ver se o preço vai chegar até lá em cima. Ó, tá vendo que ele está com dificuldade de alcançar? Aqui, gente, o meu dedo coça para entrar numa venda aqui em cima nesse pavio, mas coça. O fluxo verde apagou-se. Olha, dava até para pensar em 200 pontos aqui. Olha lá. Se tivesse entrado ali em cima onde eu falei, se não vai chegar lá na parte central do canal de Keltner. Vamos ver. Ó, o preço está muito brigado. Você está vendo que assim como aconteceu com esse box aqui, ó, que a sombra e o pavio ficou muito grande, o corpo do box muito pequenininho, aqui o que está acontecendo com esse aqui? Está da mesma forma, né? Sombra e pavio muito fortes, e o preço deve estar... A negociação aqui está intensa.
No box anterior, apesar de a gente ter aqui, né, uma sombra muito grande, indicando aí uma força compradora maior, o preço subiu mais ainda. Então, vamos aguardar aí mais um taquinho. Momento de indecisão aí bastante forte. Pode ser que o preço volte a subir. A taxa de juros está caindo. O papel do YouTube subiu, a Petro subiu, a Vale está subindo, o mini índice está apontando para cima, o Ibov está apontando para cima e o dólar está estabilizado ali. Né? Então, temos aí uma probabilidade maior, por conta da conjuntura do 2MV correlação, desse preço subir. Será que apareceu fluxo vendedor forte nessa cor lilás? Puta, que vontade de vender. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Tudo bom? Beleza. Diga aí se não Marcelo, dá vontade de vender aí. Oi. ô Marcelo, hoje tem alguma interferência da primeira sexta-feira do mês? Do payroll? Por ser a quinta-feira que antecede ou não? Cara, não sei te responder, sabe? Eu não sou analista econômico, cara, e também não me debrucei muito sobre esse tipo de estudo. Eu acredito que não, porque o mercado ele é um momento, né? Quando as coisas acontecem, elas vêm por conta de um momento. Então, o momento de amanhã é de amanhã, né? O pessoal está preocupado com o contexto atual, né? Ah, Então, entendi. talvez aí, assim, acho que a consideração é válida para estudos, mas talvez tenha aí um pouquinho de ansiedade embutida na fala, né? Ah, beleza. Obrigado. Vamos ver. Oxi, estamos junto aí. Olha lá, tá vendo, gente? Por que que eu não vendi? Olha lá. Porque todo contexto é autista. Todo. Agora ele fez aí um fundo duplo, um fundo não, um topo duplo, e aí as médias do canal de Keltner estão extremamente inclinadas. Essa situação aqui dos 5 minutos eu já vi acontecendo antes, que formam 2 ou 3 candles que ficam brigando dentro dessa mesma região para depois cair. Olha lá, está pintando uma divergência de FR, vamos ver se ela vai se concretizar. Vou até preparar aqui a entrada na mesa proprietária e na minha conta real. Vamos ver. O limite de volatilidade, lembra quando a gente mediu aqui? Ele estava bem pertinho do price guide. Então, eu quero que ele feche mais 1 ou 2 blocos para cima. E aí, vou sapecar a venda, apesar do movimento altista. Eu só não posso ter fluxo comprador na regra de coloração. Olha a Petro subindo, todos os papéis subindo. Ó, estabilizou, aí já é uma região interessante. Aqui eu já fico protegido pelo Price Guide. Fluxo ainda comprador. Apaga fluxo, apaga, meu bichinho. Olha, ele está gerando um box vendedor, mas o fluxo continua comprador. Uma desgraça. No meu plano de trade está escrito lá, né? Fazer operação obrigatoriamente protegido pelo Price Guide, sem fluxo contrário. Apagou o fluxo, vai dar sinal e eu vou entrar na operação, vai dar aqui. Olha, fica sem colete à prova de balas, para 150 pontos de stop. Ele tem que fechar mais um para cima. Ou eu tinha que ter entrado logo aqui em cima.
Caraca! Olha o tamanho do pavio aí. Ele deu a entrada, mas eu não teria colete à prova de balas. Mas beleza, ele fez a primeira divergência de um movimento autista. Vamos esperar uma segunda divergência ou lamentar por não ter entrado na operação. Mas por que, Marcelo? Porque eu não estou preocupado em ganhar dinheiro, eu estou preocupado em proteger o dinheiro que eu tenho, certo? Então, esse é o lance. E eu não posso ter uma exposição desnecessária do meu capital. Outra informação, são 10h29. Abertura de Nova York, outro momento que pode gerar uma grande volatilidade. No meu plano de trade, das 10h25 até as 10h40, eu não faço operação. E agora, com o fluxo comprador oscilando entre forte e médio, apesar do fluxo, está me coçando o dedo, mas está me coçando o dedo para vender aí. Ó, estaria protegido, fluxo comprador. Caraca. Sem fluxo, mas o preço querendo subir. Abertura de Nova York. Puta, cara. Tinha a hora melhorzinha não para você chegar aí, preço do índice. Tinha que ser junto com a abertura de Nova York, cara. Dá vontade de ser indisciplinado e vender aqui no Price Guide. Dá vontade. Apagando o fluxo. Rapaz, está sem fluxos. Seja o que Deus quiser. Vamos embora. Ó, podia ter esperado aí para fazer esse fechamento desse box para. E o fluxo comprador voltou. Está oscilando, apagou o fluxo de novo. Então, eu deveria ter feito a minha entrada aí no box dourado acima. E na mesa, eu só vou entrar, vamos ver aqui, stop de 100 pontos, não vai dar. 100 pontinhos aqui, só se ele fechar um para cima e um para baixo. Ó, fluxo comprador querendo romper aí o price guide. Aqui o fluxo apagou. O preço está um pouquinho acima da média. Vou entrar. Então, agora eu estou operando tanto na conta real quanto na mesa.
Estou sendo indisciplinadinho por conta do não fechamento do box, tá? Precisaria esperar o box vermelho fechar para baixo para entrar de verdade. Então, isso pode me custar um stop. Tá? O meu stop ali na mesa proprietária, vocês estão vendo que é um stop de 100 pontos, tá? Que são R$ 20, e eu estou com 3 contratos fazendo uma parcial. Se eu perder, eu perco 60 e está tudo certo. Se eu ganhar, ali eu vou ter 60, 250, talvez seja muito ponto. Eu vou colocar tudo aqui como 150 pontos. Tá? Então, 130 vezes 3 vão dar 90. Ó, fechou para baixo, a princípio isso é o sinal. O operacional de reversão, que o Dr. Fabrício nos ensina, né? O meu alvo ele está lá na média central do canal. Vamos torcer aí para... Eita, vocês toparam. Vamos lá. Vai dar o stop. Precisaria esperar o enfraquecimento desse movimento de alta, né? Precisaria esperar essas médias superiores aí, as médias do canal de Keltner, como eu posso dizer, acalmarem um pouquinho, né? Ficarem mais horizontais, para que a gente pudesse ter aí uma tranquilidade um pouco maior. E também o preço da entrada, né? Ele tinha que ter sido ali um box acima, para eu poder ter um escudo, né? Um colete à prova de balas mais amplo do que está tendo. Então, aí a chance de eu perder aí essa operação é gigantesca, gigantesca. O fluxo, por enquanto, ele está abaixo da média. E vamos lá. E se der ruim, deu. Fazer o quê? Errei na minha entrada. Aí tem que pagar o preço do erro. Aí tem um monte de gente que pensa assim, mas por que você não diminui? E isso é uma boa pergunta, né? Sabe por que eu não diminuo? Porque eu não posso treinar o meu cérebro a ficar saindo das operações antes do tempo, porque eu começo a condicionar ele a agir assim, tanto na perda quanto no ganho. E o efeito disso é começar a ter mão de alface. Você não ter suporte emocional bom o suficiente para conseguir dar conta da oscilação dos preços. Tá? É por isso que não é legal sair da operação antes do tempo, seja ela qual for. Tá? Então, se tiver que estopar, estopa. Agora, o seu alvo pode ser ajustado, tá? Tanto para cima quanto para baixo. E como o Renko ele fecha com os boxes de maneira simétrica, tá? Eu acho importante a gente garantir o resultado. Então, está acima da média central do canal de Keltner, show de bola, consegui lá 111,40 pontos, tá? E aqui eu vou, na minha conta real, eu vou zerar com 150 pontos, show de bola. Maravilha! Fiquei feliz? Fiquei feliz. Foi uma sorte incrível eu não ter sido estopado. Nossa Senhora!
se foi. Então, agora o meu corpo ele começa a sentir um pouquinho de adrenalina, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me acalmar. E como é que eu me acalmo? Eu tenho que vir para os meus diários de trading. Então, vamos lá. Relatórios. Outubro. E aqui eu tenho uma operação com 3 contratos. Venho aqui no Profit. Negociação. Relatório de performance. E aí eu vou colocar lá que eu dei a abertura às 10h33. Fui indisciplinadinho disso por conta do horário, que ainda estava sob o efeito de Nova York. Eu só poderia, no meu plano de trade, era a partir das 10h40. Mas, com aquela proximidade ali do Price Guide, junto com o limite de volatilidade que eu tinha colocado, putz, se a gente quiser exigir perfeição, a gente vai perder muita operação. Então, é um mercado de risco. Eu arrisquei. Graças a Deus deu certo, mas vocês viram o sufoco ali, né? 10h38 eu encerrei. Então, aqui. O tempo de operação, 4 minutos e 47 segundos. Foi uma venda. Com um resultado de R$ 69,00 e 115 pontos. Show de bola. Vou salvar. E aqui eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é o relatório da mesa. Vou fazer um Ctrl+C. Opa. Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui eu vou modificar o nome. Real. E na minha conta real, esta aqui foi a minha primeira operação do mês de outubro. Tá? Então, aqui, deixa eu apagar aqui. Sem cor. Esse não operei, gente, não é que eu não tenha operado. O não operei aqui significa que eu não cliquei no botão. E muitas vezes não clicar no botão também é não operar. Certo? Então, aqui eu também não operei. Zero, zero. E aqui eu tenho essa operação de hoje. Aqui e vou salvar. Muito bem. E apenas fazendo isso, eu já me distanciei um pouquinho do mercado, né? Eu sinto que a minha adrenalina já deu uma baixadinha. Na minha conta real, vocês vão ver aqui, ó. Conta real, fazer apenas uma operação no dia. Ela já foi feita.
Então, o que eu vou fazer com a minha conta real? Eu vou fechar a minha conta real. Agora, eu fico apenas com a conta da mesa. E o preço, enquanto eu estava fazendo aí o plano de trade não, estava alimentando o meu relatório diário, o preço ficou batendo aqui na média central do canal de Keltner, e quando o preço oscila na média central do canal de Keltner, a gente não faz absolutamente nada. Tá certo? Absolutamente nada. Vamos dar uma olhada aqui nos papéis no 2MV correlação. Petro tendendo à estabilização, Vale está descendo um pouquinho, o Itaú, ele também, aliás, os três estão oscilando um pouquinho, mas se a gente pegar apenas a pontinha do que está acontecendo aqui com eles, agora eles estão tendendo a aumentar de preço e o DI a baixar o preço. E olha o que acontece ali. Taxa de juros mais barata, papéis subindo, olha o que está acontecendo com o preço. Está subindo também. O fluxo é comprador, ou seja, ele está vindo testar novamente esse price guide, ele está doido para expandir ali, né? E não sei se ele vai ter força para chegar ali, não. Porque esse price guide foi forte, viu? Para não pegar 100 pontos de stop, meu irmão, juro para vocês, não sei como eu não fui estopado, não. Acho que são as minhas orações na parte da manhã que me ajudam. Vamos lá, quem quer comentar alguma coisa? Tem alguém que operou também aí? Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. E aí, como é? Eu entrei na mesma operação, só que eu entrei a hora que ele deu o segundo toque lá no suporte. Ah, que massa. No suporte não, Não, na resistência. na resistência, lá em cima, lá. Ah, que massa. Aí você fez a entrada perfeita, cara. Ó, É o igual o ponto... doutor fala, segundo topo duplo, não importa se ele fechou vermelho ou não. Exatamente. Ó, o ponto perfeito para entrar, gente, era no fechamento desses dois boxes aqui, É, tá? Vocês estão vendo que tem essa linha tracejada laranja aqui, ó? Essa foi uma linha tracejada que eu tracei lá na abertura, na análise de pré-abertura do mercado, que estava representando uma resistência. e E também aonde... coincide com quando a gente faz lá a abertura, o corredor italiano. Exatamente, ele está coincidindo. Mas olha só o que acontece, olha, quando a gente vai para o diário, olha aqui o que aconteceu com o preço quando ele chegou aqui, ó. Olha o que aconteceu quando ele chegou aqui. Então, ontem, essa região aqui era um suporte. Olha o que aconteceu aqui. Aliás, antes de ontem era um suporte. Ontem, que foi dia 4, esse mesmo suporte começou a representar uma resistência. Ou seja, esse preço ele é muito forte. E não é à toa que o mercado está vindo brigar com ele aqui, porque provavelmente os investidores querem que o preço suba. Então, hoje de manhã, abrimos aí com um gap de baixa, conforme previsto, não foi? E o preço veio evoluindo, quase que numa linha reta aqui, ó, para testar essa resistência. E essa resistência se mostrou forte, colocou o preço para baixo e agora ele está vindo de novo para conseguir ver se consegue superar. Eu entrei numa operação aqui. Vou entrar de novo numa operação aqui, na mesma região? Nem por um decreto. Pode apresentar todas as características do meu plano de trade. Não entra.
Vamos pensar aqui, ó. Foi testado uma vez um chute na porta, 2 vezes um chute na porta, 3 vezes outro chute na porta. A quarta vez é querer exigir demais da porta, né? Então, de jeito nenhum. Venho aqui, me ver 5 minutinhos aqui, beleza. Deixa eu ver o chat aí. O Johnny falou que precisava dar uma saidinha e voltava já. Valdeci aí, Valdeci, como vai? Não, Valdeci. E aí, gente, quem mais fez operação aí? Eu fiz, Marcelo. Só que eu esperei bater lá no. Eu esperei bater a segunda. Eu esperei bater a segunda vez lá no 114.500. Aí eu entrei vendendo 2 contratos. Perfeito, muito bom. Saí na média. Perfeito, muito bom mesmo. Olha lá, agora ele veio para brigar de novo, agora ele está rompendo, ele encontra aqui em cima quem? 0,7% do 2MV frequência, que é outra resistência para ele aqui. Então, o pessoal vai falar assim, então se ele bater aqui e fechar um para baixo, você vende? Eu não, porque eu já fiz o meu gain aqui, certo? Então, eu não tenho necessidade de fazer essa operação. O DI futuro, ele está a menos 0,23. Os papéis aqui, eles estão oscilando nessa região. A gente teve aqui o desenho, está tendo aqui, olha, o desenho de uma estrutura de alta, tá? Então, não sei se esse 0,7 aqui do 2MV frequência vai ter força o suficiente, vendedores o suficiente para voltar a colocar o papel aqui para baixo. Tá? Então, fazer uma segunda operação na mesma região que eu fiz a primeira não é legal. Marcelo, mas eu posso fazer a operação? Olha, não é sala de call. Se você quiser fazer, pode fazer. O que eu acho é que o IFR aqui está mostrando que ele não entrou na região sobrecomprada. Então, a possibilidade do gráfico poder fazer esse movimento aqui, ó, que sobe, desce 1, mas sobe 2, desce 1, mas sobe 3, pode continuar acontecendo aqui. Tá? Então, eu particularmente acho um trade extremamente arriscado aí. Petro e Itaú estão praticamente aí em lados opostos. O mercado financeiro é muito forte, né? Ele tem peso 2, os papéis estão subindo, a Vale está indo, o mini índice está mais para cima do que para baixo. Só a Petro que está ali na contramão, dando uma equilibrada aí na situação. Mas a taxa de juros está abaixo da média, ainda de uma maneira muito discreta, o que ainda sugere aí uma grande oscilação, uma grande volatilidade de negociação. São 10 horas e 53 minutos, tá? 11 horas a gente fecha a lojinha e só entra à tarde. Tá bom? E hoje é quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, às 13h30, a gente tem aí a live com o Dr. Fabrício. Tá? Quem puder, é sempre muito válido, a gente sempre aprende muita coisa com o doutor. Olha só a característica desse box. Paviozão, aliás, sombra, né? Muito grande, o que, se fechar para cima, gera um engolfo desse box aqui, que está sendo, na verdade, duramente negociado.
O 0,7 do 2MV frequência está gerando uma resistência muito forte, por isso o preço não está conseguindo evoluir. Olha, ele chegou até a descer de novo aí o preço agora, olha. Muita negociação. Não tem fluxo comprador. Existe uma barra que está acima da média, ou seja, essa barra grande ela não é compradora, é uma barra de defesa. Só se tornará uma barra compradora se a coloração vier. E a próxima barra que está surgindo agora, ela iniciou com um movimento vendedor forte, depois médio, e agora está com um movimento comprador leve. E agora sumiu o fluxo. Ou seja, a oscilação, a briga entre vendedores e compradores está forte. E olha lá, os compradores estão querendo empurrar mesmo para cima, fluxo forte. Olha lá que beleza. Aqui nós estamos em quê? Em uma área de compras. Quais são as características do movimento de compras, pessoal? Quem consegue me dizer aí? Deslocamento de preço. Primeiro, o deslocamento do preço, né? Aconteceu ou não aconteceu? Ele saiu desse andar aqui de baixo e veio para o andar de cima e mandou o 0,7 do 2MV frequência catar coquinho. Então, estamos em uma área de compras, certo? Segundo critério, qual é? Volume. O volume ele foi negociado, né, um pouquinho acima da média de 540, ok? E agora, no momento em que a gente está, o volume está chegando perto da média de 540, e a gente começa a ver que o box aqui ele começa a enfrentar um pouquinho mais de dificuldade. Beleza, que mais? Espaço livre. Ainda não. Tem espaço livre até Ainda o não, próximo né? Price Guide? Tem um espação livre aqui que está lindo, né? Mas No chão. ainda não é aí. Vamos lá, quem ajuda? Quem ajuda aí? São 5 itens. Marcelo, a média passar o price guide? Deslocamento. A, a, Bem me- lembrado, a, hein? me- a média passar o Price Guide, ela nos diz o quê? Ela nos diz que o rompimento foi verdadeiro. Quando ela ainda não passou o Price Guide, ela diz que o rompimento ainda pode ser falso. Pode ser parecido com o movimento do cachorro lá no dólar. Pode ser que ele venha aqui, um monte de gente começa a entrar comprada, acreditando que o preço vai continuar subindo, e aí os robôs vêm e trazem o preço de novo para a parte aqui de baixo. Então, a gente só pode confiar que o deslocamento é válido quando a média passa o price guide. E ainda assim, tem que tomar cuidado, porque ontem, ou antes de ontem, não lembro, essa média ela passou o price guide e depois ela voltou para baixo. E eu quase que tinha entrado numa operação, ia me quebrar. Ó, agora ela apontou aqui para cima do price guide. Então, o rompimento, a princípio, é válido. Mas se acontecer desse preço cair aqui em direção à média, essa média ela vai voltar para baixo do price guide ainda, porque ela encostou no price guide ainda. E a gente está vendo que esse price guide aqui, apesar do fluxo comprador, está com um pouquinho mais de dificuldade de continuar evoluindo. Então, é muito provável que uma possibilidade de retorno à média é o segundo item. Retorno à média. Primeiro, deslocamento válido. Está sendo válido por enquanto? Por enquanto, sim. Segundo item, retorno à média. Quando o box retorna à média, o que é que acontece?
Retorno da média. Ué. Retorno da média, a gente vai ter que ter um box de ouro aí, né? Isso, a hora da verdade. Muito Hora da bem. Coice verdade. de mula. O coice de mula. Fez a hora da Hora da verdade, verdade, que aí coice de mula. no mesmo box ou no box seguinte pode acontecer o coice de mula. E o coice de mula é um coice que ele tem que vir com força, né? E rápido. Então, olha, ele está se direcionando à média, está cumprindo com o protocolo. Maravilha, show de bola. Agora ele vai encontrar esse 0,7 do 2MV frequência que pode representar um suporte. Tá? Ele pode empacar aqui e depois começar a subir a partir do 0,7. Vamos ver. Se ele chega até a média, ó, passou um pouquinho, chegou até a média. Hora da verdade. Vamos ver o box dourado ali. Não apareceu o box dourado, mas se ele explodir rápido, ele fecha aonde? Ele vai ter que fechar aqui. Ó, agora ele passou para baixo. Se ele estourar para cima, o ponto de entrada passa a ser aqui. Ah, mas não fez o box dourado. Entrou a cor branca do box, né? E se ele estourar para cima aqui, eu entro aqui, eu recomendo que você não faça essa entrada, porque agora o 0,7 do 2MV frequência pode representar uma resistência e você pode dar com a cara na porta. O preço bater aqui e ficar batendo agora aqui assim, ó. Tá? Então, porque a urgência de compra já perdeu a sua intensidade, esse movimento tendencioso de compra até o próximo price guide é mais difícil de acontecer. Ele pode acontecer? Pode, mas é mais improvável. Então, qual foi a jogada do mercado financeiro aqui? A jogada do mercado financeiro foi... Eita! Arrancar o dinheiro de quem acreditou nesse movimento aqui. Ah, fechou para cima do 0,7 do 2MV frequência, eu vou meter a compra. Aí o cara fica feliz com 2 boxes, depois, stop. Tá estopando geral aí. Estopando geral, os caras estão realizando um lucro que os caras já falam assim, aí, hoje a gente vai comer em qual churrascaria hoje na hora do almoço? O almoço está pago. Já fundou 2 barras dos 5 minutos. Olha lá. Então, minha gente, é esse que é o problema. Ou você segue o protocolo, tem calma, deixa a sua impulsividade de lado e protege o seu capital, ou você vai se quebrar, certo? Então, gente, entendam, o mercado financeiro tem protocolo de segurança. Quem ensina o protocolo de segurança? Eu não conheço mais ninguém além do Dr. Fabrício Chafransky, um dentista na bolsa. Para quem está assistindo essa live gravada, dá o seu joinha, inscreva-se no canal, ativa o sininho. E para quem é da mentoria do Dr. Fabrício, até às 13h30 da tarde, agora vão dar prioridade de outras coisas da vida de vocês. Até lá. Tchau. Alô, Marcelo. Bom descanso. Obrigado.